Meus irmãos, mais uma vez, um bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, esse é o momento da exposição da palavra do Senhor. Eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Nós vamos ler do verso 22 ao 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e vamos ler dos versos 22 a 27. Eu vou ler a santa palavra do Senhor, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim, Atos, capítulo 24, do verso 22 ao 27. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Vamos lá, irmãos. Senhor, eis-nos aqui, o teu povo reunido na tua presença bendita e santa. Espírito, ilumina, ó Pai, cada um de nós. Usa, ó Deus, o teu instrumento. Fala aos nossos dias, às nossas necessidades. E que tão somente o nome do Senhor Jesus seja exaltado, ó Deus. Nesta manhã, edifica a tua igreja, exorta, consola também. E nos dá a plena certeza de que o Senhor está presente, o Senhor governa, que o Senhor levará a bom termo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa igreja, para o nosso país, para este mundo perdido e caído. Ó Deus, assim seja o Senhor servido em falar conosco, nesta manhã, por bondade, por misericórdia. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, há só um Deus e Senhor sobre tudo e todos. Só há um Deus e Senhor. Este Deus que é único Senhor do céu e da terra, único Criador, ele se revelou nas Escrituras, na sua palavra, Antigo e Novo Testamento. Ele se revelou e nós não podemos acrescentar ou retirar nada da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, para a humanidade. E ela revela então que só há um Deus, um Senhor, e que esse Deus Criador, ele tem domínio sobre tudo. Ele é como o profeta Daniel falou, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e aos inteligentes. Então, a Deus pertence o senhorio, a Deus pertence a soberania, e este Deus, ele é trino. Este Deus é trino, ele é um Deus só, mas subsiste em Deus 3 pessoas divinas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E o reino deste Deus é um reino eterno.
É um reino que é de eternidade a eternidade. A extensão desse reino é sobre todas as coisas. Inclusive sobre as instituições que nós consideramos, muitas vezes, meramente humanas. Deus é Senhor sobre o céu e a terra, sobre os governos, sobre as instituições. O apóstolo Paulo, que nós estamos acompanhando, a palavra de Deus revela no livro de Atos, pela instrumentalidade de Lucas, o evangelista, nós temos aí o enviado de Cristo Jesus, o apóstolo de Cristo Jesus, aquele que foi um instrumento de Deus para o fundamento, para lançar o fundamento da igreja. E nós vemos então que Paulo, ele escreveu várias cartas no Novo Testamento. Com os outros apóstolos, ele lançou o fundamento da igreja, a doutrina apostólica. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, Paulo nos explica que a autoridade, ela é ministro de Deus, ou seja, serva de Deus. Daqueles que estão em posição de autoridade, eles são ministros de Deus, eles são servos de Deus. E Paulo explica ali que não há autoridade que não proceda de Deus. E que nos é ordenado sujeitar-nos às autoridades que de modo lícito exercem suas funções. Devemos nos sujeitar àquelas autoridades que de modo lícito, aquelas autoridades que cumprem a sua vocação, que não estão nos ordenando pecar ou desobedecer a Deus. Devemos sim, de bom grado, nos sujeitar às autoridades. Mas, irmãos, alguém pode questionar, não é só os cristãos, a igreja, não somos só nós que somos os servos de Deus? Como é que estamos argumentando que pessoas que nem conhecem Deus, nem a Bíblia, ou então se conhecem, ignoram no sentido de virar as costas para Deus? Pessoas que no seu dia a dia não buscam a Deus, não leem a Bíblia, pelo contrário, são rebeldes contra Deus. Como é que podemos dizer que essas pessoas são servos de Deus? É bem verdade, irmãos, que nós, a igreja, de modo especial, somos servos do Senhor. Somos a igreja, a santa assembleia do Senhor. Deus nos reuniu à sua igreja para a sua glória, para anunciarmos as suas grandezas, o seu louvor, para vivermos para Ele numa aliança. Deus nos tira do mundo, Deus chama um povo, Deus entra em aliança com um povo e Deus chama esse povo à obediência. E nós somos esse povo hoje, a igreja. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nossa vida, especialmente, é uma vida para a glória de Deus, ou seja, nós somos um povo sacerdotal. Somos ministros de Cristo, embaixadores de Cristo. Da parte de Deus, nós chamamos os homens ao arrependimento, que se voltem para Deus. Mas a Bíblia revela que o Estado também é servo de Deus, com diferentes atribuições. E então, Paulo ele vai discorrer lá em Romanos 13, e ele vai nos mostrar que o Estado ele é vocacionado para esse serviço, especialmente para ministrar a justiça e castigar o mal. Então, embora sejam vocações diferentes, serviços diferentes, cada um no seu lugar, igreja e Estado, segundo a Bíblia, ambos têm papéis diante de Deus e são servos de Deus. No caso da igreja, nós somos servos voluntários e conscientes, e no caso daqueles que estão nos cargos públicos, quer creiam nisso ou não, saibam disso ou não, a Bíblia revela que eles estão ali debaixo de uma soberania de Deus, e eles estão ali, e de alguma maneira eles são instrumentos de Deus, e podemos até dizer, segundo a linguagem bíblica, são servos de Deus.
Meus irmãos, então, nós não estamos argumentando, a igreja, nós não estamos argumentando que essas pessoas, que esses governos, tenham plena consciência disso, saibam disso. Mas, segundo a Bíblia, eles deveriam saber e agir de acordo. Mas na prática, e nós sabemos, na própria história bíblica, que Roma, por exemplo, crucificou o Senhor. O Império Romano, que era a autoridade daqueles dias, crucificou o Senhor, claro. Também as autoridades judaicas ali participaram, né, daquela condenação de um inocente. Mas o fato, irmãos, é que mesmo após a crucificação do Senhor, ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e Roma continuou. Os imperadores continuaram exercendo suas funções. E nós vemos Paulo, hoje não, no próximo texto nós vamos ver Paulo apelando para César. E Jesus também disse, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, não estamos dizendo que os governos, todos eles, reconheçam isso. Mas o que a Bíblia diz é que igreja e Estado, mesmo sendo instituições separadas, com propósitos específicos, que não se misturam, cada uma dessas instituições deveria ser, e é, em certo sentido, serva de Deus. Então, nós estamos argumentando isso porque estamos diante de uma seção das Escrituras, de um texto das Escrituras, onde vemos Paulo, apóstolo de Cristo. Qual é a atitude de Paulo diante de Roma, diante de César? E Paulo, como nós já estamos vendo, ele foi julgado diante do Sinédrio, diante das autoridades judaicas, do povo judeu, que eram também autoridades religiosas. Paulo, então, ele foi julgado diante de Félix. Nesta sessão que lemos e vamos considerar, Félix e Drusila vão ouvir a pregação de Paulo, e no próximo capítulo vai haver uma sucessão de governo, e Paulo irá se apresentar diante de Festo, uma autoridade civil daqueles dias. Então, Paulo foi julgado diante de tribunais humanos. E vemos, então, que ele teve que se submeter a esta situação. Então, no capítulo 24, nós já vimos, no sermão anterior, um julgamento anterior, não, né, cronologicamente, mas na exposição de Atos, nós já vimos que Paulo foi julgado, e os sacerdotes, Ananias, o sumo sacerdote, e os outros anciãos, contataram um advogado ímpio, Tértulo, um pagão, um bajulador de Félix, que acusou Paulo de ser agitador, líder da seita dos nazarenos e profanador do templo. Então, Paulo está sendo acusado. E o que Paulo pregava, ele argumenta lá, eu estou sendo condenado, acusado, porque eu creio na ressurreição. Será que é incrível crer que o Deus que criou todas as coisas tem poder para ressuscitar mortos? E que ele ressuscitou o Filho, Jesus Cristo? Será que isso é incrível demais acreditar nisso? Que um Deus que criou todas as coisas, ele se revelou, ele enviou o seu Filho, Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou. Então Paulo, ele está sendo perseguido por causa de Cristo. Tudo isso aqui está acontecendo, irmãos, por causa de Cristo, para cumprir o propósito de Cristo na vida dele, na vida da igreja, para cumprir a pregação, para que o evangelho seja pregado. Então, por trás desses eventos está a soberania de Deus, o propósito de Deus, acima dos governos, das instituições humanas.
que, estando conscientes ou não, estão cumprindo o decreto de Deus. Quer saibam disto, quer não, estão sim cumprindo o decreto do Senhor, o seu decreto eterno. Então Paulo, ele se defendeu das acusações, ele reconheceu que é um seguidor daquilo que eles chamavam seita, o caminho, mas que este caminho é a maneira correta de servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos pais. Do verso 22 a 27, então, no texto que lemos nessa manhã, pouco mais, ele tinha alguma informação sobre o caminho, a respeito do caminho, que é o cristianismo, que é a fé cristã, segundo o Novo Testamento, a doutrina de Cristo, a doutrina apostólica. Então ele sabia algo a mais, alguma informação a mais sobre o caminho. Ele era a causa. Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento. Na verdade, nós vamos ver mais na frente que Félix deixou Paulo mofando na prisão, por vários motivos políticos, e com desculpas, aí esperar o comandante, que nunca isso aconteceu, como vamos ver no decorrer da leitura do texto e da exposição. Mas então, Paulo ficou preso enquanto isso, sem ter nada que o condenasse. Ele foi julgado diante do Sinédrio, foi ouvido, acusado por Tértulo, mas nada convincente, nada digno de morte. E então Paulo, ele continua encarcerado, mesmo não tendo nada que pudesse comprovar a sua culpa. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que isso agrada os judeus, Paulo ter ficado preso, em partes, porque eles queriam a morte de Paulo. Mas mesmo que isso parcialmente, veja a política, nós estamos lidando com a autoridade pública e que vivem, né, nessa questão pública, a vida política. Então, Félix como que agrada parcialmente aos judeus, mas ao mesmo tempo ele deixa Paulo preso e ele trata com indulgência. Era uma prisão aberta, vinham amigos de Paulo visitar a Paulo, irmãos em Cristo, parentes para dar assistência a ele. E como vamos ver, até pessoas evangelizadas. Pessoas ouviram o evangelho. Enquanto Paulo estava preso, ele aproveitava a oportunidade para pregar o evangelho de Cristo. Então tudo isso está cumprindo um propósito de Cristo, para a pregação ser anunciada. Mas no verso 24, passados alguns dias, Félix veio com a sua mulher, que era judia. Veja essa informação. Drusila, ela era judia. Félix não. E vieram chamar Paulo e passou a ouvi-la a respeito da fé em Cristo. Vieram ouvir a pregação do evangelho. Vieram ouvir sobre Jesus. Então nós vemos aí, irmãos, como Deus usou esse momento para pessoas ouvirem de Cristo, autoridades, pessoas ímpias, pecadoras, mas o evangelho é para pecadores. E Deus produziu uma oportunidade em meio à injustiça, à politicagem deste homem. Então nós vemos que Deus usou tudo isso. Deus é soberano sobre estas coisas. Deus usou essa situação. Meus irmãos, nós vemos então, podemos ver que a palavra de Deus revela a plena soberania de Deus sobre todos os eventos. Mas também a palavra de Deus revela a responsabilidade humana. E nós vemos que Félix, ele de fato, ele agiu de modo interesseiro e político. Podemos dizer até pecaminoso. Ele é responsável por manter o servo de Cristo em algemas, encarcerado.
E então, a soberania de Deus sobre os governos não anula que eles são responsáveis. Que as autoridades podem tomar decisões erradas, injustas. Não anula, uma coisa não anula a outra. Temos que ter em mente essas verdades bíblicas. Elas não são contraditórias. Deus é Senhor de tudo e todos, é soberano. Mas o homem é responsável. Deus vai cumprir o seu propósito, quer a autoridade saiba ou não o que está fazendo. Mas a autoridade é responsável. Os que estão em posições de governo são responsáveis. Responderão a Deus no dia do juízo. Prestarão contas a Deus. Mas em meio a tudo isso, a vontade de Deus está se cumprindo. Então, irmãos, nós vivemos em uma sociedade também corrupta. Nós que somos um povo de uma nação recente, mas marcada a nossa história por corrupção, por politicagem, por abusos de poder. E então nós devemos lembrar que Deus é soberano, Cristo reina, Cristo é Senhor. Cristo é o Senhor. E Ele reina soberano sobre a sua igreja, mas também o reino de Cristo, embora de modo especial a igreja é o seu reino, mas o reino de Deus, o reino de Cristo, é sobre tudo e todos. O seu domínio, como Daniel diz, é sempre eterno, de geração em geração, Ele governa, e isso não anula a responsabilidade humana. Isso deveria produzir temor nos homens. Em quem está em posição de governo, você que está em posição de autoridade na família, na igreja, nós que estamos em posição de autoridade, aqueles que estão em cargos públicos, deveriam temer ao Senhor. E não ao ouvir a doutrina da soberania de Deus, dizer, então eu posso fazer o que eu quiser. Está justificado. É a vontade de Deus. Isso é, irmãos, não entender essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E então, nós devemos, diante de uma sociedade injusta, marcada pela injustiça, como a nossa, nós devemos entender, independente do que acontecer, independente do que for noticiado nos jornais, nós devemos lembrar sempre que o Senhor reina. Que Jesus continua sendo Senhor, não mais sobre César, porque não existe mais, um César. Mas sobre os reinos, os que presidem, Jesus continua sendo Senhor. Quer eles saibam ou não, estão debaixo da autoridade de Cristo. E nós, irmãos, somos convocados, claro, a dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, dentro daquilo que é justo e lícito, de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos, para viver em dias como os nossos, em que muitos aí que não têm a Bíblia, que não leem a Bíblia, muitos acham que a única solução é a desobediência civil. E então em dias como os nossos, nós precisamos lembrar disso. Deus, o Senhor é Deus, absoluto. Ele reina, independente destas situações. Independente se há interesses particulares nas decisões administrativas da sociedade. Todos terão que responder pelos seus crimes diante do céu, caso não se arrependam. E nós, irmãos, como igreja, não devemos viver a murmurar, porque sabemos que Deus é justo, não entendemos o porquê de tanta injustiça, de tanta mazela, de tantas tragédias que acontecem, nós não entendemos o porquê. Eu não tenho como responder, e Deus não nos dá resposta para todos os problemas que estão aí. Mas nós sabemos que o Senhor reina, Ele é justo, Ele é bom, a sua vontade vai se cumprir. Então, em meio à crise, à pandemia,
as reviravoltas políticas que acontecem no mundo, o desejo do homem, o desejo que muita gente acha que passou, né? A escravidão é coisa do passado, o desejo do homem de escravizar o homem. Diante de tudo isso, irmãos, nós temos a plena convicção como igreja de Cristo, que o Senhor reina, Cristo reina. Cristo é o Senhor absoluto. Então, mesmo sendo duas autoridades que nós vamos ver aqui, duas autoridades, na verdade, a autoridade ali era Félix, né? A sua esposa estava ali, né? Sua companheira. Então, mesmo sendo uma autoridade corrupta, pecadores, como nós também somos, mesmo pecadores e pessoas poderosas, pela providência de Deus, esse casal teve interesse de ouvir a pregação. Que maravilha, né? É difícil a gente ver gente poderosa querer vir ouvir a pregação, né? Se sentar para ouvir um sermão, saber mais de Cristo, procurar um pregador fiel. E que oportunidade eles tinham, um pregador fiel, o apóstolo Paulo, né? Com certeza tiveram uma grande oportunidade de ouvir um bom sermão, uma boa pregação. O próprio Paulo estava ali. Então nós vemos que no verso 24, que Félix e Drusila, sua mulher que era judia, mandou chamar Paulo. Vamos ouvir a pregação. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Vamos ouvir sobre Jesus Cristo, sobre esses acontecimentos. Irmãos, acontecimentos estes, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso. Hoje, depois de 2000 anos, e depois daqueles primeiros anos, depois que Jesus ressuscitou, passou um tempo, e a ressurreição de Cristo, o que aconteceu com Cristo foi algo incontestável. As primeiras testemunhas, quem viveu era algo que não tinha como contestar. Depois é que as pessoas começaram a questionar. Mas Deus governou aqueles acontecimentos sobre a ressurreição de Cristo, então as pessoas não, era algo incontestável aqueles eventos, aquilo que aconteceu. E então eles foram ouvir ali mais a respeito da fé em Cristo Jesus. E então Paulo vai pregar o seu sermão, ele vai expor alguns temas. E no verso 25, Lucas nos diz o que Paulo falou, pregou. E diz, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. 3 pontos que Paulo expôs ali diante daquele casal, da justiça de Deus. Deus é justo e santo. Ou seja, irmãos, Paulo não teve medo da autoridade. Teve que ouvir a lei. Teve que ouvir sobre a justiça de Deus. Não tem esse negócio de ter medo porque é autoridade. É o dono da igreja que está presente. Né? Alguns que querem ser dono da igreja, em alguns locais, graças a Deus eu creio que não, e aí querem dizer o que é que o pastor vai pregar, qual é o sermão que o pastor vai pregar. Meus irmãos, Paulo pregou sobre a justiça de Deus, a lei de Deus, uma mensagem altamente confrontadora para aqueles ímpios, como vamos ver aqui. Paulo pregou sobre o autogoverno, o domínio próprio. Paulo pregou sobre o juízo de Deus, ou seja, vocês estão me julgando, vocês estarão diante do tribunal de Deus. Vai haver um dia em que vocês vão comparecer diante do tribunal de Deus. Vocês que estão condenando um inocente, prestem bem atenção. Assim como aqueles que condenaram Cristo e não se arrependeram, será terrível no dia do juízo para eles, quando Cristo voltar e for o juiz. E da mesma maneira agora, irmãos, a mesma coisa acontecendo com Paulo.
semelhantemente a Cristo, sendo condenado de modo inocente, mas Paulo discorre sobre o juízo de Deus, temas confrontadores. Porque era esperado de Félix ser justo. Ele é um autor com a justiça de Deus. E esse casal, irmãos, é porque nós não temos aqui informações no texto, mas os historiadores nos trazem informações. Esse casal tinha problemas com o autogoverno, o controle de suas vidas. Drusila já era a terceira esposa de Félix. E Félix era o terceiro homem de Drusila, embora ele era o seu segundo marido. Drusila era filha de Agripa o Grande, aquele que morreu em Atos 12. E então, após desfazer um noivado, né, com o homem, foi assim, Drusila estava casada com o homem, que foi o seu segundo homem, e Félix chegou e ele fez ela se separar deste homem e casar com ele. Félix encontrou ela casada, se afeiçoou pela sua beleza e a convenceu a deixar o seu marido e casar com ele. Ou seja, eles viviam uma relação adúltera. E Drusila era judia, um casamento misto. Ou seja, Drusila quebrou a sua aliança com Deus como judia, casando um casamento misto. E ela também quebrou a sua aliança matrimonial de casamento para poder estar com Félix, casar, digamos assim, né, com Félix. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo pessoas pecadoras neste nível, e tem outros relatos aí sobre as maldades desse Félix, mas não vem o caso agora, mas mesmo pessoas ímpias, pecadores nesse nível, e no caso Drusila, que era judia, mesmo após tanta maldade, mas ela tinha uma religiosidade, ela queria ouvir a pregação. Porém, infelizmente, tiveram uma oportunidade maravilhosa de se arrepender, de crer em Jesus, de ir a Cristo para a sua salvação, de fugir da ira vindoura. Tiveram uma oportunidade maravilhosa. Mas, porém, no verso 25, na parte B, Félix, amedrontado, disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Nunca mais chamou. Nunca mais quis ouvir a pregação de Paulo. E no 26 é dito que ele esperava receber dinheiro, propina. E ele chamava Paulo para conversar, mas como que protelando, né, dando um chá de cadeira em Paulo ali na prisão, esperando receber propina. E depois no verso 27 é dito que ele foi substituído. Então, irmãos, nós vemos esses eventos aí sendo descritos por Lucas no livro de Atos. Irmãos, eu quero ainda trazer algumas aplicações finais, algumas últimas aplicações sobre isso que vemos aí no nosso texto. Irmãos, diante disso que temos visto até aqui, nós vemos a bondade de Deus, na soberania de Deus, que governa tudo como já vimos. O Senhor cria oportunidades na sua providência para ímpios ouvirem o Evangelho. Pessoas de autoridade, governadores, reis. E esse foi o propósito quando Deus chamou Paulo. E ele disse lá a Ananias, lá no começo do livro de Atos, na conversão de Paulo: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios e reis. Gentios e reis. Então, nós vemos, irmãos, que o Deus soberano, ele providencia meios de que esse evangelho chegue a pecadores. Se fosse eu e você, não escolheríamos, talvez. Se a gente pudesse fazer uma triagem, quem é que vai ouvir o evangelho? Talvez a gente fosse que nem Jonas, né? Deus mandasse a gente pregar, a gente fugiria para o outro lado. Não vou pregar para esse povo, não. Né? Situação complicada. O povo ímpio, imundo, inimigo de Deus, desprezador de Deus, da sua lei, da sua justiça.
Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus, e nós vemos que eles não se converteram. E independente que esses ímpios se convertam ou não, porque não sabemos quem são os eleitos, só Deus sabe. E considere isso, Deus não providencia, isso é hipercalvinismo, dizer que só vamos pregar para os eleitos. Que a igreja, não, vamos pregar só para os eleitos, que vierem aqui. Então, quem é que sabe quem são os eleitos, né? Isso é uma loucura, né? Pregar isso. É o hipercalvinismo que prega isso. Devemos pregar para os eleitos. Não, irmãos. O evangelho deve ser pregado a toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, mesmo crendo na eleição, na soberania de Deus, isso não é contraditório. Deus nos manda pregar o evangelho. E Deus vai abrir portas para a igreja de Cristo. E Ele vai produzir oportunidades. E não é para a gente ficar pensando se é eleito ou se não é eleito, não. Se vão se converter, está nas mãos de Deus. Muitas almas se converteram pela pregação de Paulo. Aqui é um exemplo de um casal que não se converteu, que não quis ouvir a pregação de Paulo. Ou seja, eles rejeitaram, se afastaram da pregação. Mas, irmãos, não deixa de ser algo maravilhoso que Deus, então, na sua bondade, tenha enviado o evangelho. E é uma bondade de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel diz revelando sobre o caráter do nosso Deus, ele diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E no Novo Testamento, Paulo, ele diz em 1 Timóteo 2, de 1 a 7, ele diz à igreja ali, ele diz o seguinte: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Quer eles saibam de Jesus ou não. Quer eles creiam em Jesus ou não. Nós somos, irmãos, como igreja, orientados a orar por eles. Súplicas, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, nós sabemos que Deus tem seus eleitos. Mas esse mesmo Deus que elege, isso não é contraditório. Nós vemos nas Escrituras que Ele nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, a orar por todos estes. Porque só há um Deus e mediador, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um Deus, só há um Senhor. Se nós não orarmos por eles, se nós não pregarmos a eles, só resta a eles a perdição. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. É claro que nós cremos todos os seus eleitos. Mas, de certo modo, o evangelho é pregado e todo aquele que vier a Cristo, nenhum será rejeitado. Embora saibamos que nem todos virão, só virão aqueles que o Pai o atrair. Mas Paulo diz lá em Timóteo, o qual se deu em resgate por todos. Mas nós não sabemos quem são os eleitos. E nós devemos pregar a todos. Na teologia, o pessoal chama isso de a livre oferta do Evangelho. Né? Os teólogos chamam de a livre oferta do Evangelho. Deus é soberano, existe a eleição, mas nós devemos pregar o Evangelho a todos, chamar a todos que se arrependam, apontar a Cristo para todos.
Para isso mesmo, diz Paulo, fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, é muito importante entendermos isso. Como igreja de Cristo, orar pelas autoridades, pedir a Deus que esse evangelho chegue aos ouvidos deles, porque eles são almas eternas, que precisam de Cristo e se arrepender. E nós precisamos pregar, e se eles não se arrependerem, eles vão responder diante de Deus, mas o nosso papel é anunciar-lhes o evangelho. Então, irmãos, nós não podemos escolher pregar só para pessoas, pregar todos, humildes, grandes, pequenos, pessoas de autoridade, pessoas simples. Todos devem ouvir do evangelho de Cristo. Também nós vemos do exemplo de Paulo, em segundo lugar aqui, nas aplicações, nós vemos, irmãos, a importância de pregar a lei de Deus antes de pregar o evangelho, porque no meio evangélico muitos acham que nós não estamos, a lei foi abolida, a lei moral, praticamente. Estamos debaixo da graça, alguns dizem, e não entendem a relação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, de lei e graça. E Paulo prega sobre a justiça de Deus, o domínio próprio, o juízo vindouro. Então é necessário que o pecador ouça sobre a lei de Deus. O que é a justiça de Deus, o padrão de Deus, o juízo final. Precisam ouvir temas terríveis. Félix ficou amedrontado, com razão. E nós devemos sim pregar essas verdades. Pregação é bem verdade que vai afastar muita gente. E talvez seja um motivo pelo qual igrejas que pregam com fidelidade não, assim, infelizmente, costumeiramente não atraem multidões. Porque, veja, Félix ficou com medo e não quis mais ouvir. Não era o que ele queria ouvir. E quando pregamos, então, a lei de Deus, não para a salvação, mas é o padrão de justiça de Deus, quando pregamos que Deus nos chama ao autogoverno, à temperança, a vivermos uma vida santa, não para ser salvos, mas como salvos, mas esse é o propósito do chamado de Deus, que os homens se arrependam, se convertam e andem em obediência diante do Senhor, porque vai haver um juízo final. Esse tipo de pregação afasta muitos, não querem ouvir. Não querem ouvir. E agora com essa moda aí de pregação de autoajuda, aí que não querem ouvir mesmo. Agora com esse tipo de pregação que não fala de pecado da cruz, não fala sobre a justiça de Deus, o juízo vindouro, o autogoverno, o domínio próprio, o fruto desse. Aí que as pessoas não querem ouvir. É pastor tal, é padre fulano de tal, que tem uma mensagem tão agradável, né? Para que ouvir aquele pregador carrancudo, né? Que fala do inferno, do juízo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos pregar a justiça de Deus, eles têm que tremer mesmo. Porque é melhor que tremam agora do que dentro do inferno. É melhor que tremam agora diante da majestade de Deus, da justiça de Deus, do que seja tarde demais. E para que eles tenham oportunidade, porque isso é graça, eles podem até não reconhecer, eles podem ser maus, ímpios, pisar em cima desta mensagem, desta graça. Mas Deus nos chamou a fazer esse ato de bondade, a notificar-lhes essas coisas, para que eles pelo menos tenham chance. E nesse processo muitos se convertem. Então nós devemos sim pregar a lei de Deus. E em terceiro lugar, irmãos, já perto aqui já de concluir, nós encerramos esse capítulo com a nota de pesar. Paulo está preso.
E aí alguém pode dizer, ó, tá vendo? A injustiça venceu. O que vence é a impiedade, é os homens ímpios. Não tem jeito. Vocês que creem em Deus aí, ó, vocês vão se dar mal no final. De uma perspectiva terrena, a injustiça venceu e Paulo foi abandonado na prisão. Porque, como vimos, Félix foi político, querendo agradar os judeus, querendo suborno de Paulo. Ele viu, ó, esse Paulo aí tem muitos seguidores que podem pagar para ele sair da prisão. Eu vou dar um tempo aqui, quem sabe esses amigos de Paulo aí tem um rico aí no meio. Aí paga aí a propina, ele sai da prisão. E veja que esse homem que havia sido amedrontado pela pregação, mas não se converteu. Estava pensando nos seus interesses, em ganhar um trocado, uma propina. Porém, da parte de Deus, irmãos, essa prisão, esse encarceramento de Paulo, se tornou um lugar seguro para Paulo pregar o evangelho. Porque os judeus queriam matar a Paulo. E talvez se Paulo tivesse ido a Jerusalém ser julgado lá e não a César, como vamos ver, ele teria sido morto. Ou se Paulo fosse solto, ele teria sido morto. Então, na providência de Deus, Deus permitiu o seu servo ficar na cadeia. E da cadeia o evangelho foi pregado. Pessoas se converteram, foram salvas pela graça de Deus. Nós vemos, irmãos, então, o governo de Deus maravilhoso sobre todas as coisas. E então, aquele lugar de prisão se tornou a sede, a nova sede de trabalho missionário de Paulo. Os historiadores dizem que Lucas reuniu muito das suas informações nesse período, com Paulo, na prisão. Então, assim como Antioquia foi uma sede do trabalho missionário, Corinto, Éfeso, agora Cesareia. E Paulo não desperdiçou o seu tempo preso, mas ele serviu a Cristo entre algemas. De tal maneira, irmãos, que na providência de Deus, todas as coisas vão cooperar para o cumprimento dos santos propósitos de Deus, na vida de Paulo, na vida dos seus servos, na vida da igreja, para a glória de Cristo. Então, nós não sabemos o dia de amanhã e nem somos orientados a procurar saber. As coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas a Deus. As reveladas é a palavra, as ocultas, o que está no decreto de Deus. Não nos pertence saber o dia de amanhã. E desde o Antigo Testamento, Deus disse lá na lei, não haja entre o teu povo gente adivinha, prognosticador. Não é o propósito de Deus para a igreja. Essas revelações aí que o pessoal quer ficar adivinhando o futuro, não é o propósito de Deus. Não tenho como dizer para vocês se vai piorar, se vai melhorar o dia de amanhã. Mas o que eu posso dizer, irmãos, com a autoridade da palavra de Deus, é que independente do que acontecer, Cristo continua reinando, Ele reina. Os propósitos dele se cumprirão, os eleitos serão salvos. E diante disso, a nossa resposta como igreja, de todo ser humano que ouve a Bíblia, a pregação, é uma resposta de responsabilidade humana. De agirmos de acordo com a responsabilidade humana. Obedecermos a Deus, cumprirmos a grande comissão, pregarmos o Evangelho a toda criatura, sabendo que quem crê será salvo, quem não crê será condenado, mas o nosso papel é anunciar-lhes a Cristo. Então, irmãos, que Deus nos dê conforto, esperança, não fique aterrorizado, não viva querendo se preocupar demasiadamente com o futuro, que não está nas nossas mãos, que as pessoas fazem até análises, até sábias. Mas elas não determinam as suas análises, não determinam, pode até ser pior do que elas estão dizendo. Mas Deus estará lá conosco. Cristo estará reinando. E Ele vai usar tudo isso para a glória dEle, para o avanço do seu reino nesse mundo.
Então olhemos para Cristo. Muita gente depressiva, muita gente desistindo. Claro que muita gente sofrendo financeiramente. Muita gente que perdeu tudo, está perdendo tudo aí com essa crise. E em meio a isso, Cristo reina e vai continuar reinando. E nós vamos continuar sendo o seu povo responsáveis. Vamos servi-lo. E as autoridades também vão continuar cumprindo o seu papel. E cada um vai responder diante de Deus no final. Então, irmãos, não fiquemos como que perdidos, certo? Fiquemos firmes, andemos com Deus e teremos então a orientação da sua palavra para isso. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da tua majestade, da tua palavra lida, explicada. Podemos ter, ó Deus, essa maravilha de saber que o Senhor reina sobre tudo e todos, que a tua vontade se cumpre sempre. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Abençoa, ó Pai, cada crente, essa igreja local, o teu povo em toda a terra, mas especialmente, ó Deus, a nossa igreja. Mas abre portas, ó Pai, para o teu povo. Faz com que o teu evangelho alcance vidas, pecadores de todas as classes, e que o teu nome seja magnificado, ó Deus, mesmo que não se convertam. Mas nos dá, ó Pai, desejar orar ao Senhor pelos perdidos, desejar a sua conversão, pregar-lhes o evangelho. Também, ó Deus, estarmos firmes na fé, em meio a esse mundo de ímpios, de pessoas interesseiras, politiqueiras, ó Deus, que possamos estar firmes na fé, sabendo que no a vontade do Senhor é que vai prevalecer. Nos dá a tua bênção, nos dá a tua graça, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse momento do culto, após a pregação, é o momento em que vamos participar da mesa do Senhor, da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança em Cristo Jesus, né? Adorando, estamos aqui no culto público, na adoração pública, e Deus nos dá essa ordenança, é um elemento do culto, da adoração, é um meio de graça. Nós já pregamos a Cristo, a partir do texto bíblico, e esses elementos também pregam a Cristo e são símbolos e sinais desta aliança, e são selos do pacto. Então, o Espírito aplica essas graças a nós, ele usa também esse momento do sacramento para nos confirmar, para nos encorajar na fé também. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 14 a 20. Lucas 22, do verso 14 a 20. Temos aí um relato da última Páscoa, né? Que na verdade a nossa Páscoa aí é a ceia, foi no contexto da Páscoa que aconteceu. Cristo é a nossa Páscoa, né, irmãos? Então temos aí o título da sociedade, né? E foi no contexto da Páscoa. E aí no verso 14 a 18 a palavra de Deus diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, eles comeram a Páscoa, né, ali, a última Páscoa de Jesus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Aí a ceia, né? Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Irmãos, então temos aqui a instituição da mesa do Senhor. E então eu vou convidar os irmãos que irão me auxiliar, presbíteros e diáconos, que estão disponíveis aí, foram preparados, separados para isso. Então eu convido os irmãos que se aproximem aqui da mesa. Irmãos, então, diante da mesa do Senhor, essa mesa é um banquete espiritual. Cristo é a nossa verdadeira comida, é a nossa verdadeira bebida. Muito mais importante, e é importante o nosso alimento diário em casa, pão de cada dia, mas muito mais nós precisamos de Cristo. A sua carne é esse pão, o seu sangue é a verdadeira bebida. Então, irmãos, nós devemos, essa mesa é do Senhor. Se você não é presbiteriano da nossa igreja presbiteriana aqui, ou de uma denominação, mas é de um igrejamento, discernindo esta aliança, crendo que Deus nos dá graça, nossa aliança com o Senhor, nosso compromisso com Ele. E você, em um momento, já percebeu, nós percebemos que muitas vezes nós ficamos fracos. Muitas vezes queremos servir melhor ao Senhor, ler mais a Bíblia, ter mais oração, nos ajoelhar mais diante de Deus. E o pecado está, claro, ainda dentro e permanecerá até a volta de Cristo. Então, isso é sinal de que nós precisamos de graça, de que Deus nos ajude, que Ele nos fortaleça. E creia em Cristo, Ele está presente espiritualmente aqui. Não deixa de ser pão, não deixa de ser vinho, mas ele está presente. E o Espírito aplica os méritos de Cristo a nós. Então, tão certo quanto esse pão que está aqui, ele entra na sua boca e alimenta o seu corpo físico. Deus alimenta as nossas almas. Força, peça a Deus para ser um crente melhor, pecar menos. E nós precisamos disso, irmãos. Todos nós sentimos que precisamos ser mais santos. E esse é um momento útil para isso. Porque Deus estabeleceu a ceia com esse propósito. Então participe, se você é um crente vinculado a uma igreja, fiel, está em plena comunhão, você pode participar. Aqueles que não estão, é bom esperar e se preparar para fazer parte. Porém, você que está presente, não está numa igreja, você também pode, a partir da observação e orando, e pedir graça a Deus, preparar para no momento certo você também ter alegria para. Então, meus irmãos, vamos orar. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui, já ouvimos Tua palavra, tivemos comunhão com o Senhor pela palavra que nos fala, pelo Teu Espírito que aplica a palavra, que ilumina. E agora, ó Pai, queremos ser alimentados espiritualmente também, usando o sacramento, pelo meio do sacramento. Reconhecemos que precisamos de força para viver neste mundo mau, nos cansamos da batalha. O pecado nos assedia a carne, pecamos contra o Senhor, contra os nossos irmãos. Tem misericórdia, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Lava-nos pelo... Também use esse momento, ó Pai, alimenta as nossas almas espiritualmente. Nos dá beber também da verdadeira bebida,
sacia, ó Deus, o teu povo, alegra, dá paz que vem do perdão de Cristo. E assim, ó Deus, que sejamos um povo mais santo, mais dedicado ao Senhor, que possamos viver essa aliança todos os dias em obediência. Nos abençoa, Pai. Faz assim para a glória do teu nome, em Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos participar então do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, vamos participar do pão, representando a carne, o corpo do Senhor, sua natureza humana, seu corpo humano, né, que foi moído por nós ali na cruz do Calvário. Né, sua alma também padeceu. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, me dará desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. A mistério sem fim. O seu sangue até o fim. E ele disse: isto é o meu sangue, é o sangue da nova do Senhor, o seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. A glória dos céus ao Calvário humilhante. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo
será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Algum irmão foi omitido do segundo elemento? Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao qual nós rendemos graças, está ouvindo a Tua palavra, ó Deus, cantar louvores tão somente a Ti, nesse momento tão especial da Santa Ceia do Senhor. Também, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, também porque nós desde já examinamos a nós mesmos, nossos erros, nossos pecados, e sendo agradecido pelo Senhor, ó Pai, e somos perdoados pelas nossas faltas e nossos pecados. Louvamos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, por essa manhã abençoada, ó Deus, que o Senhor está nos concedendo nesse momento, aqui agora. Você esteja mesmo no teu também assistindo pela internet, também sejam abençoados pelo Senhor. Para a glória do teu nome, nós te louvamos. Amém. Teremos a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, irmãos. Vamos louvar o hino de número 368, Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegando sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Senhor, nós te louvamos, te
agradecemos por este dia teu, pelo serviço aqui prestado, que estão viajando, outros irmãos também que viajam, estão passando alguma luta, alguma dificuldade. Que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, todo o teu povo, dando livramentos, protegendo, guardando. Sabemos que o Senhor é rei, como pregamos aqui, o Senhor governa as nossas vidas, protege. Assim seja com teu povo, ó Pai. Livra do mal, ouve as orações, ó Deus, que temos colocado diante do Senhor como igreja, aqui nas terças, no particular, em família. Contempla, ó Deus, o teu povo nas suas necessidades, ó Pai. Assim toma essa cidade de Alagoinhas, toma as nossas vidas aqui, o nosso país, que passa por esse abalo juntamente com o mundo, ó Deus. Que o Senhor sustente, por misericórdia, por da tua igreja, sustente todas as coisas de um modo que venha redundar em glória para o Senhor, o bem da tua igreja, e nos dá confiar em ti, ó Deus, nos aquietar, saber que o Senhor é Deus, saber que tudo irá acontecer conforme a tua vontade, não de homens, não de organizações, mas que será conforme o teu querer. Nos dá uma semana abençoada pelo teu trabalho. Abençoa, Deus, também rendemos graças, ó Pai, na adoção também pela vida das irmãs, das mulheres presbiterianas, crentes, servas tuas, nas suas vocações como esposas, mãe, também nos seus ofícios, quando o Senhor apraz ao Senhor lhes dá uma função pública. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, das tuas servas, guarda a mente, em meio a uma época tão infectada por ideologias servas, que o Senhor dê alegria de ser mãe, de ser esposa, de contribuir com a família, com a igreja, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, espiritualmente as nossas mulheres e, como elas já são, continuem sendo bênçãos, ó Pai, para o teu reino, para este mundo que carece de luz, para manifestar, ó Deus, o que a graça opera na vida de uma mulher, a submissão, a piedade, a humildade, as graças que só podem vir do Senhor. Assim, te agradecemos por tudo, nos dá um dia abençoado, nos dá te buscar durante todo o dia e nos dá a tua bênção para essa semana. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano, glorioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje, para todos sempre. Amém.